Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Mateus capítulo 12 e o versículo 25, que diz assim: Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aqui neste capítulo, a partir do versículo 22, nós vamos ver, que as pessoas levam até Jesus um homem endemoniado, cego, mudo, e Jesus cura aquele homem, E todos ficam maravilhados e os fariseus olham e falam assim: Uai, só pode ser por Beelzebul. E aí Jesus solta essa frase e diz, que uma casa que é dividida, ela não subsistirá. Um reino dividido contra si mesmo não subsistirá, né? Então, o que ele estava dizendo, olha, se Satanás expulsa Satanás, como que o reino dele vai subsistir, Então, o Senhor estava dizendo que não tinha como algo subsistir, uma casa ela ser firmada, um reino ser forte, se dentro desse reino, se dentro dessa casa houvesse divisão, se um estivesse lutando contra o outro, Então, hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui algo na nossa prática, Algo bem prático, algo assim, até bem óbvio, mas que muitas vezes nós deixamos passar, Gostaria de conversar com vocês sobre uma das estratégias, assim, podemos dizer silenciosas, que o inimigo usa para enfraquecer a igreja, Para enfraquecer as nossas famílias. E o nome dessa estratégia é desunião. Assim como Jesus estava dizendo que o reino não poderia subsistir se dentro dele um estivesse lutando contra o outro, a igreja também ela não consegue se manter de pé se dentro dela nós estivermos lutando um contra o outro. Então, uma das estratégias mais silenciosas do inimigo não é vir e atacar por fora, mas semear a divisão dentro do próprio corpo de Cristo. Queridos, existem muitas coisas neste mundo que podem chamar atenção, que o inimigo pode usar para nos fazer tropeçar e cair, mas algo que é assim, quase infalível, é quando ele usa nós mesmos uns contra os outros, porque aí ele quase não tem trabalho. Quando irmãos se afastam, quando as palavras ferem, quando o orgulho fala mais alto do que o amor, a igreja enfraquece. Nesse momento, o inimigo ele quase não precisa agir, porque nós mesmos começamos a ferir uns aos outros, Enquanto a gente gasta força em disputa, ofensa, rixa, muitas vezes não percebemos que a nossa vida espiritual ela vai sendo desgastada. E aí o que acontece? O foco sai de Cristo, O nosso coração endurece e aquilo que deveria ser um lugar de cura, um lugar de libertação, um lugar de comunhão, vira campo de batalha. O que a palavra vai dizer lá em Salmos? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, se a palavra do Senhor ela nos instrui a viver em união, é porque a desunião certamente nos enfraquecerá. Muitas vezes a gente entra a porta da igreja ali para dentro, e aí, em vez de nós estarmos focados em oferecer o nosso culto a Deus,
em oferecer o nosso melhor ao Pai. Nós estamos preocupados com qual irmão vai pregar, se ele fala bem, se ele fala mal, se ele tem alguma mania ali no meio da pregação que te incomoda. Sabe, a gente está preocupado se fulano cantou melhor que cicrano. Sabe, muitas vezes a gente se preocupa com a roupa que os outros estão usando, ou então com a roupa que nós estamos usando. Sabe, e aí esses detalhes eles começam a tirar o foco do Espírito Santo. E muitas vezes a igreja vira um ambiente de disputa. Disputa por quem se veste melhor, disputa por quem fala melhor, disputa por quem canta melhor. E a adoração verdadeira, em espírito e em verdade, ela começa a se afastar. O Espírito Santo começa a se afastar. E entra ali agora um espírito de confusão dentro da igreja, fazendo com que um irmão destrua o outro. Sabe, palavras que ferem, atitudes que ferem. Sabe, pessoas que já não têm mais consideração pelos seus irmãos. Eu percebo muito isso nos últimos dias. Sabe, antigamente, por mais que fossem igrejas simples, as pessoas estavam ali, unidas. Sabe, vai ter culto na casa de tal irmão. Todos estavam ali unidos. Ah, mas o irmão só tem chá para servir. Não tem problema. Ah, mas o irmão hoje não vai ter nada para servir. Não tem problema. Ah, vai ser um banquete. Glória a Deus. De toda forma, nós estaremos lá na casa dele para congratular, para agradecer a Deus pelo carro que ele comprou, ou então para apresentar a Deus a cura que ele está precisando. Sabe, existia essa união, existia. Sabe, os irmãos ficavam ali muito tempo depois do culto, conversando, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, a gente precisava ficar chamando um ao outro, porque éramos eu, meu pai, minha mãe e mais duas irmãs. E aí cada um ali arrumava alguém para conversar. E a gente conversava, e aí quando vê meu pai tava assim, amor, vamos embora, né? Vamos embora. Outra hora a gente falava, pai, pelo amor de Deus. Outra hora você conversa mais e a gente tá morrendo de fome, vamos embora. Sabe, a gente tinha vontade de estar perto. E eu percebo que não só dentro da igreja, mas depois da pandemia que nós ficamos muito tempo sozinhos, parece que a gente tomou gosto por estar sozinho. E não é errado, né? A solitude, ela não é errada, né? Muitas vezes o Senhor mesmo nos afasta de certos ambientes para nos ensinar algumas coisas. Sabe? Não é errado nós querermos estar sozinhos em algum momento. Nós precisamos de intimidade com o Senhor. Nós precisamos de uns momentos sozinhos assim para refletir, para fazer uma autoanálise, uma faxina emocional. Mas não é certo que nós prefiramos estar sempre sozinhos do que em comunhão com os nossos irmãos, sabe? Ah, não, eu não quero ir para o culto no domingo, não, eu não preciso daquele monte de gente chata falando, eu ligo uma live mesmo na minha casa e pronto, e acabou. Sabe? Não é que é pecado você sentar no seu sofá, deitar na sua cama ou colocar uma live lá, não é. O problema, o grande problema, é que a gente está usando isso para substituir a comunhão com os irmãos. E nós vamos ver que um dos reflexos do Espírito Santo é a comunhão. Sabe por quê? Porque lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, nós vamos ver que a Bíblia descreve: e eles estavam juntos. Eles estavam em comunhão. Eles estavam ali partilhando da palavra, no partir do pão.
dividiam ali o que eles tinham com as outras pessoas, com os pobres, sabe? Um programa desse hoje em dia para muitas pessoas é programa de índio. Ah, vê lá, vixe, tá doido? Juntar 2.000 pessoas, 3.000 pessoas para ficar falando toda a vida, comendo junto toda a vida, Deus me livre, eu quero estar longe. Sabe, não é isso que o Espírito Santo espera de nós. Eu sei que muitas vezes a gente sente vontade de se afastar, a gente sente vontade de soltar uma bomba em tudo. Nós sabemos que é difícil conviver com pessoas, sabe? Cada um pensa de um jeito, cada um aprendeu de um jeito, cada um fala de um jeito. Só que essas diferenças, eu creio que são até mesmo usadas pelo Senhor para trabalhar o nosso caráter, sabia? Sim, eu creio dessa forma. Porque se todos nós fôssemos iguais, se todos nós pensássemos iguais, fosse tudo bonitinho igual, a gente não ia ter nenhum tipo de problema de convivência, sabe? A gente não ia precisar aprender a quebrar o nosso orgulho por amor ao próximo, porque afinal todo mundo ia pensar igual, não é verdade? Mas a partir do momento que nós começamos a nos relacionar, a conviver com pessoas que desafiam a nossa paciência, com pessoas que pensam diferente, que falam diferente, nós começamos a exercitar o verdadeiro amor, o amor ao próximo. Sabe aquele amor lá de 1 Coríntios 13? O amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, o amor que tudo suporta, o amor que nunca desiste. Porque amar o nosso próximo, quando ele está nos agradando, quando ele está pensando junto com a gente, andando junto com a... é bênção. Mas difícil mesmo é amar o próximo quando a gente tem que suportar, quando a gente tem que entender, quando a gente tem que ter empatia. Aí fica difícil. Mas o Espírito Santo espera isso de nós. E nós não podemos deixar com que as diferenças dos nossos irmãos tirem o nosso foco de Cristo. Sabe, muitas vezes existem pessoas que realmente a gente precisa se afastar, sabe? São roda de escarnecedores, então a gente realmente precisa se afastar. Mas não existe motivos, queridos, para nós não estarmos perto de pessoas que estão caminhando para o mesmo rumo que nós. Sabe, nós estamos ali, todos tentando ir para o céu, todos tentando dar seu melhor, mas só porque o irmão tem mais dificuldade, ah não, eu não quero convivência. Não pode ser dessa forma. O que a palavra diz? Os fortes suportai os mais fracos. Se você acha que é tão forte, se você acha que é tão bom, é tua obrigação suportar os mais fracos, dar suporte aos mais fracos. Se você fala tão bem, é tua obrigação dar suporte a quem ainda não fala tão bem. Se você canta, se você é usado muito bem, nossa obrigação suportar aquele que nós achamos que não canta tão bem, que não ministra tão bem. Quem somos nós para segregar quem fala melhor, quem canta melhor, quem faz melhor, se todos nós somos partes de um só corpo que é Cristo? Sabe? Então Deus nos chamou para a unidade, porque nós não somos iguais. Sabe? Não porque nós somos iguais, mas porque nós pertencemos ao mesmo corpo. Então Deus nos chamou para a unidade, não porque nós somos iguais, mas porque nós pertencemos ao mesmo corpo. Quando o irmão cai, todo o corpo sente. Sabe? Quando o irmão é ferido, toda a igreja sofre. E se não é dessa forma, tem alguma coisa errada. Tem gente que tem prazer, sabe? Quando alguém cai, aí a pessoa enche a boca, vixe, mas eu sabia desde o início que essa pessoa isso, que esse irmão aquilo. Sabe, nós não podemos ter prazer na queda. Se nós cortarmos o nosso dedo, sabe, batermos o minguinho do pé lá na quina do sofá, irmãos, às vezes dói tanto lá no pé que a nossa cabeça começa a doer assim, ó, latejar.
sabe? Então, o que que tem a ver o pé com a cabeça? Eu não sei, mas está tudo no mesmo corpo. Então, quer dizer que, às vezes, uma batida lá no minguinho do pé vai fazer minha cabeça doer, de tanta dor que eu tô sentindo lá no minguinho do pé, a cabeça que começa a doer. Sabe, às vezes são as nossas emoções que estão confusas, o nosso corpo começa a refletir as emoções. Por quê? Porque nós somos tudo o mesmo corpo. Não importa se eu ranquei o dedo da mão, ou se eu bati o dedo do pé, ou se eu fraturei a costela. Não importa. Tá tudo no mesmo corpo. De todo jeito vai fazer falta. Sabe? Não importa se é uma unha. O meu cabelo cai, eu já acho ruim. Há um monte de fio que tem aqui na cabeça ainda, além dos que caiu. Mas eu achei ruim do que caiu. Tem 10 dedos na minha mão, tem 10 dedos no meu pé. Todos eles têm unha. Mas se a unha do minguinho da minha mão direita quebrar, eu vou sentir falta daquele pedacinho de unha que quebrou. Porque eu queria que todas estivessem grandes, bonitas, vistosas. Faz falta. Faz falta. Ah, mas a unha cresce de novo. Mas vai fazer falta. Enquanto ela não crescer de novo, tiver bonitinha igual as outras, vai fazer falta. Ah, essa pessoa aqui, pelo amor de Deus, ela é um desserviço na igreja. Não, 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 não. O Senhor veio para aqueles que estavam doentes. Se essa pessoa está doente espiritualmente, é ela mesma que precisa ficar dentro da igreja, é ela que precisa de cura, é ela que precisa de libertação, é ela que precisa de visita, é ela que precisa de conselho, é ela que precisa de abraço, é ela que precisa de amor. Mas nós não queremos oferecer amor. A gente só quer dentro da igreja quem já vem pronto, quem já fala, quem já canta, quem já faz, quem já pega e lidera. A gente quer colocar dentro da nossa igreja quem já leva jeito com criança para subir para a salinha, para ensinar os teatros, as coreografias. A gente quer dentro da nossa igreja quem já leva jeito com o telefone, porque aí coloca lá no notebook para passar os slides, a gente coloca na mídia para gravar o que precisa. Mas quando chega alguém que não sabe mexer com notebook, que não leva jeito com criança, que não leva jeito com jovem, que fala tudo desajeitado, que canta desafinado, a gente coloca lá no último banco. Ah, não, isso daqui não ajuda em nada, não ajuda em nada. Você não sabe se a pessoa ela é uma intercessora nata. Sabe, às vezes a pessoa ela é boa em interceder. Às vezes ela parece que não é muito boa ali em nada do que você esperava dentro da igreja, mas quando ela entra dentro do quarto dela e ela dobra os joelhos, querido, o fogo cai e o céu desce. Deus se levanta do trono para ouvir a oração daquela pessoa ali no silêncio, no secreto. E nós estamos desprezando. O Senhor inclina os ouvidos para ouvir a oração dela e nós estamos desprezando. Então que hoje o Espírito Santo nos ensine a vigiar o coração, guardar a nossa língua e escolher a reconciliação, porque uma igreja unida, ela continua sendo uma igreja forte. Lembre-se sempre disso, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, mas um reino que se levanta e se une, lutando uns pelos outros, se esforçando uns pelos outros, é um reino forte. É um reino forte. Um corpo que trabalha inteirinho em harmonia por si mesmo, ele é um corpo forte. Se a minha mão amanhã revoltar e ela começar sem parar a dar tapas no meu rosto, o meu corpo inteiro ele vai entrar em pane. Porque a minha própria mão está esbofeteando o meu rosto. Se o meu pé amanhã der um pane e ele começar incessantemente se debater contra algum guarda-roupa, ou então, sei lá, dar uma cãibra aqui e ficar toda a vida, o meu corpo inteiro entra em pane. Porque o meu pezinho ali, ó, ele tá se autodestruindo, destruindo a minha perna, minha mão tá esbofeteando meu rosto. Entendeu que não dá nem para pensar numa coisa dessa? Porque se for parar para pensar, você pensa assim, não, mas por que eu vou ficar dando tapas no meu próprio rosto? Por que eu vou arranhar a minha própria pele? Isso não faz sentido.
Mas é isso que acontece quando nós estamos dentro da igreja lutando contra os nossos próprios irmãos. É tão incoerente quanto eu me arranhar, eu me bater. Quando eu firo o meu irmão com as minhas palavras e as minhas ações, quando eu pratico a falta de consideração com o meu irmão, eu estou me esbofeteando. Eu estou arruinando o meu próprio corpo, o corpo ao qual eu pertenço, o corpo de Cristo. Amém? Então, vamos guardar isso no nosso coração. Uma igreja unida é uma igreja forte, mas uma igreja dividida contra si mesma, ela se arruina. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, por esta palavra maravilhosa que nos alcançou nesta manhã. Oh, meu Deus, quantas vezes, Pai, nós trabalhamos contra o progresso da igreja, porque a gente, em vez de focar no Senhor, em vez de focar em solucionar problemas, em amar, em aconselhar, em liderar, a gente se preocupa em olhar para o nosso próximo com desprezo. A gente se preocupa em separar aquele que para nós serve e o que não serve. A gente se preocupa em dividir em grupinhos e dar mais importância para quem tem um dízimo mais gordo e deixar de lado aquele que não consegue contribuir tanto assim. Meu Pai, em nome de Jesus, que essas práticas caiam por terra, Pai, dentro da tua casa, porque nós somos o teu corpo, Pai. Não importa se o irmão representa o coração, o pulmão, ou se ele representa a ponta da unha do pé. O que importa, Pai, é que aquela pessoa é parte do teu corpo e nós temos obrigação de cuidar daquela pessoa. Assim como a unha é uma parte considerada desprezível, mas a gente vai lá, tira a cutícula, pinta e bota florzinha e bota joinha, porque a gente quer que esteja apresentável, que nós sejamos assim, Pai, dentro da tua casa também. Que nós peguemos aquelas pessoas que mais são consideradas desprezíveis, sabe, as unhas, e que a gente se importe em pintar, em fazer aparecer, em deixar bonito, em deixar vistoso, porque aquelas pessoas, elas são importantes para ti. Em nome de Jesus, meu Pai, que a gente não despreze nenhuma parte do teu corpo, Pai, porque para ti todas elas são importantes. Em nome de Jesus, Pai, não deixe, Pai, com que a gente permita que o inimigo plante sementes de discórdia dentro da tua própria casa, Senhor. Não permita que o inimigo plante discórdia dentro da nossa própria família, mas que a nossa família, meu Pai, ela seja unida, ela seja forte, ela seja, meu Pai, próspera, que a nossa igreja seja unida, forte e próspera, para a honra e glória do teu nome. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e envia esse vídeo para alguém que você sabe que gostaria de ouvir esse devocional. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!